Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Estamos aí, mais um culto, dia 28 de junho de 2020, em plena quarentena, pandemia, né? Estamos enfrentando essa diversidade, todos nós, o mundo inteiro, né? Mas Deus sabe todas as coisas, eu creio que Deus está protegendo você, está cuidando de você, cuidando da sua casa. Vamos dar início então ao nosso culto com a leitura da palavra de Deus, e eu quero enfatizar para todos vocês: faça como se estivesse na igreja, porque aonde você está, a igreja aí está, amém? Então vamos juntos ler a palavra de Deus. Abra no Salmo 34, no versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ler hoje. Salmo 34, coloque-se em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos prestar o nosso culto com ordem, né, com decência, dentro da razão, né, mas um culto que seja agradável ao Senhor, mesmo estando separados, mesmo estando aqui, você estando aí na sua casa. Vamos lá, Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 9, e diz assim a palavra de Deus: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, versículo 9, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pai querido e Pai santo, nós louvamos a Ti mais uma vez, por estarmos na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu santo e precioso nome. Fala conosco, Senhor, através da mensagem que será ministrada nesta noite. Fala com os Teus servos, com as Tuas servas, com os Teus filhos. Fala para aqueles, ó Pai, que ainda não têm como Senhor e Salvador de suas vidas. Que a Tua palavra venha completar, Senhor, no coração daqueles que sentem falta de alguma coisa, que estão buscando alguma coisa. Como temos pregado, como temos falado, busquem ao Senhor, busquem a Cristo, e vocês terão suas vidas completas, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada família que está nos assistindo nessa noite, cada jovem, cada criança, cada adulto. Nós oramos e eu clamo, Senhor, pelas bênçãos e pela misericórdia do Senhor. Aqueles que estão com problemas de enfermidades, aqueles que estão com problemas financeiros, aqueles que estão com problemas no trabalho, principalmente em meio a essa quarentena, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso provedor. Por isso, Deus, eu coloco todas as famílias diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oro pela igreja em Curitiba, pela igreja em Balsa Nova e por todas as igrejas que estão nesse momento reunidas de alguma forma em Teu nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, no final do nosso culto, nós vamos ter os avisos e os slides com o número das contas da igreja de Balsa Nova e da igreja em Curitiba. Amém? Nós teremos agora um breve momento de missões, uma apresentação de missões, como nós queremos fazer todos os domingos, né? E em seguida nós ouviremos um belo louvor que foi especialmente preparado para esse culto dessa noite, e depois a palavra do Senhor com o irmão, com o pastor Roberto Brito. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê uma semana cheia de bênçãos e de graça a todos vocês. Eu assim clamo em nome do Senhor Jesus.
alegria muito grande, meus irmãos, estar com vocês para ter esses momentos de compartilhar um pouquinho das nossas notícias. Apenas um versículo que tem falado muito ao meu coração e gostaria de compartilhar com vocês é Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Regozijar-se naquilo que Deus está fazendo, mesmo que a gente não veja, com tudo isso que está acontecendo. Ser paciente durante a pandemia, saber esperar a hora certa e perseverar em oração, que é o mínimo que a gente pode fazer. E eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, igreja, que tem estado junto conosco em oração, suprindo aquilo que só Deus pode fazer, mas abençoando-nos com suas orações. Na cidade de Santo André, onde iniciamos o trabalho, no comecinho de março, o nosso obreiro foi para lá. E 15 dias depois, entrou em todo esse processo de isolamento social e, graças a Deus, tínhamos um casal lá para cuidar dos novos convertidos. Aqui na igreja, basicamente, temos trabalhado com as mídias sociais. Depois eu vou disponibilizar aos irmãos alguns canais da igreja com programação, podem ter mais notícias. E continuem orando. E agradecemos muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus os abençoe grandemente.
Graça e paz, amados. Estamos reunidos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo que iniciamos a semana passada a respeito da vida de Jó, sobre justamente 7 situações ou 7 lições que nós podemos aprender através da vida de Jó. E hoje então vamos dar continuidade. Abra então sua Bíblia de novo lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, vamos ler mais uma vez o texto bíblico e depois então vamos a essa segunda parte do nosso estudo para encerrarmos o dia de hoje. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a Tua direção para o estudo da Tua palavra, que o Senhor, Deus, através do Teu Espírito, nos dê compreensão e que o Senhor, Deus, possa trabalhar nas áreas da nossa vida em que nós precisamos de mudança, para que possamos a cada dia parecermos mais com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Então nos ajuda, nos orienta, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Então pedimos essas bênçãos, agradecidos por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó traz a resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a única razão do sofrimento é o pecado. Embora não responda qual é a razão definitiva do sofrimento, Jó ele esclarece que o pecado pessoal não é o único motivo para o sofrimento humano. Pode ser um dos motivos, mas não é o único motivo. O capítulo 1 e 2 desse livro relata como Jó passou de uma vida feliz e próspera para a profunda tristeza e aflição. Nos capítulos 3 até o capítulo 37 relatam um debate que se originou em função do motivo pelo qual Jó estava enfrentando tanto sofrimento e aflição na sua vida. E nos capítulos de 32 até 42, 38 aliás até 42, Deus entra em cena fazendo uma série de perguntas que revelam a sua majestade, o seu poder e a sua soberania. Isso é o panorama que você tem então do livro de Jó. Na semana passada nós vimos que nunca sabemos antecipadamente os planos que Deus tem para nós. Então nós não sabemos o que pode nos acontecer durante o tempo que nos resta de vida, talvez até algo muito próximo de nós. Em segundo lugar, uma perspectiva vertical. O meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, impedirá um pânico horizontal, ou seja, o que acontece conosco nessa vida ao redor de nós. Se temos um relacionamento e conhecimento adequado de Deus, vamos atravessar as dificuldades dessa vida tranquilos e confiantes no Senhor. Em terceiro lugar, falamos sobre o discernimento, para reconhecer os conselhos errados de pessoas bem intencionadas. Precisamos ter bom senso, critério, juízo, saber o que é certo, para podermos então, diante de conselhos errados de pessoas bem intencionadas, nós os recusarmos e ficarmos com a palavra de Deus. Vimos ainda que quando as coisas vão de mal a pior, a teologia correta nos ajuda a permanecer firmes e estáveis. Qual é o nível de conhecimento bíblico que você tem? Tem se esforçado para conhecer cada vez mais ao Senhor? Prossigamos, como diz Oséias, em conhecer ao Senhor, conhecendo a cada dia mais e mais, para podermos estar próximos dele e termos intimidade com ele. Hoje então vamos iniciar falando sobre os inimigos, os amigos atenciosos e sensíveis, sabem quando nos procurar, como reagir e o que dizer. Você tem amigos? Você é amigo de alguém? Veja lá, Jó capítulo 2, então, versículos de 11 a 13, esse trecho tão interessante e importante a respeito desses amigos que vão então visitar Jó. Diz lá o versículo 11: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o maamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Quem? Jó. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, porque ele estava cheio de chagas, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites,
e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Viam que a sua dor era muito grande. A princípio, amados, como foi boa a visita daqueles amigos, que reconfortante, que consolo. Sem dúvida sofreram com ele, oraram pelo homem e por sua esposa, e esperavam oferecer simpatia e conforto a esse casal. Quem já ficou hospitalizado sabe como é gostoso olhar para a porta e de quando em quando, ver um rosto amigo, ver um rosto conhecido que vem para visitá-lo. Não precisam muitas vezes dizer nada, na maioria das vezes só ficar com a gente, só ficar conosco, no nosso lar, mesmo que não pronuncie nenhuma palavra. O amor, o carinho, o cuidado deles nos alivia. Porém, as coisas começaram a mudar quando aqueles homens quebraram o silêncio. Enquanto estavam caladinhos, estava tudo bem, mas quando abriram a boca, as coisas começaram a mudar. E às vezes isso acontece conosco também, precisamos tomar cuidado. Há pessoas que quando estão em silêncio são uma bênção na nossa vida, mas quando abrem a boca para falar, não tendo direção de Deus, não tendo orientação de Deus, não tendo conhecimento da palavra de Deus, falam aquilo que não convém. Eles acharam que deveriam abrir os olhos de Jó e expor os motivos de tanta aflição. Entendiam eles que sabiam porque Jó estava sofrendo. Eles julgavam que ele tinha alguma culpa no cartório por tanto sofrimento. Jó com certeza cometeu algum pecado, e pecado grave, para poder sofrer tanto assim. Eram pessoas bem intencionadas, vieram de lugares distantes para estar com Jó, mas os danos que causaram na vida de Jó foram maiores que o conforto que eles poderiam oferecer. Disse anteriormente, dos capítulos 3 até 37, eles estão debatendo sobre esse assunto. Esmagado pela sua situação e a pressão dos amigos, Jó finalmente ele explode. Jó era ser humano como qualquer um de nós, era um homem íntegro, como diz a palavra, desviava-se do mal, temente a Deus, mas diante de tanto falatório na orelha dele, chegou o momento que Jó explodiu, que ele perdeu a sua paciência. E isso está claro na palavra do Senhor. Nos versículos de 3 a 5 do capítulo 3 ele diz: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que puder enegrecer o dia. Veja como Jó agora está com a palavra amarga. Versículos de 11 a 13 do capítulo 3. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormia, e então haveria para mim descanso. Jó está desgostoso, Jó está intranquilo, está sofrendo. Capítulo 3, versículos 25 e 26. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Essas são palavras, amados, de um homem que chegou ao limite das suas forças. Até um homem íntegro tem limites. Reações tão impróprias nos então fornecem uma sexta lição. É fácil só ocupar a posição de observador. É fácil falar do problema dos outros quando você não viveu esses problemas. É fácil falar da vida dos outros, dos problemas dos outros, das dificuldades, quando você não viveu nada disso. Admito que não é fácil ouvir as coisas ditas por Jó, mas ele chegou no seu limite. Não estando em seu lugar, não sentindo a sua dor, sem conhecer os seus pensamentos, sem conhecer os seus medos, a resposta natural é reagir.
A resposta natural de muitas pessoas é: eu nunca diria isso que Jó disse, eu nunca faria o que ele fez, ou então eu faria diferente. É fácil dizer isso quando você não atravessou aquilo que Jó atravessou. É necessário empatia, é necessário se colocar no lugar do outro em vez de ficar a julgá-lo. O problema, amados, é que os amigos de Jó pensavam que sabiam o que iriam dizer ou fazer. Eles pensavam que sabiam. Eles não se colocaram no lugar de Jó. É como ver o gol perdido pelo atacante do seu time e dizer: até minha mãe faria isso, até minha mãe faria o gol. Nós também respondemos e falamos inadequadamente no calor da situação ou de uma discussão. Falamos o que não deveríamos falar. As amizades, amados, não suportam a atenção de um excesso de bons conselhos por muito tempo. É algo que fica tenso. Muitas vezes é necessário silêncio e não falatório. Dê tempo, dê espaço para a pessoa refletir sobre as suas frustrações, sobre os seus problemas. Aconselhe sim, ajude sim, mas com sabedoria, com direção da palavra de Deus. Dê espaço à pessoa, ajude-o a chegar às suas conclusões e não tirar conclusões por ele. Veja qual é a conclusão de Jó lá no capítulo 42. Depois de tudo passado, ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se arrependeu de muitas coisas que disse, no momento de pressão, no momento de aflição. E aí o Senhor fala no versículo 7 a respeito dessa situação em que ele atravessou e dos amigos que estavam a aconselhar, dos amigos que estavam ali para poder dizer o que estava acontecendo na vida dele sem um pleno conhecimento de todas as coisas. Diz o versículo 7 do capítulo 42: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus honrou a Jó por causa da sua paciência fiel, o que nos oferece então, amados, uma última lição: cultivar a perseverança obediente é um sinal supremo de maturidade. Cultivar a presença obediente é um sinal supremo de maturidade. Uma das metas principais de todo crente íntegro, de todo crente sadio, é a esperança de chegar à maturidade antes que a morte o leve. Nós precisamos nos tornar crentes maduros. Não podemos ser mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não podemos agir mais como crianças espirituais. Precisamos crescer, precisamos amadurecer antes que a morte chegue. Precisamos deixar um legado para as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos deixar marcas, impressões positivas na vida das pessoas que conviveram conosco. O amadurecimento é um processo lento, um processo difícil, árduo, mas nós precisamos caminhar em direção a ele. Nós precisamos crescer, meus queridos. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Precisamos conhecer a sua palavra para poder viver de acordo com a vontade de Deus. A perseverança é permanecer no caminho da obediência apesar das contraindicações. Existem muitas dificuldades, muitos problemas nessa vida que atravessamos ou que vamos atravessar, e nós precisamos andar no caminho da obediência. Nós precisamos de maturidade para poder transpor esses obstáculos da vida, em tudo confiando no Senhor, em tudo honrando o nome do Senhor, e não manchando, e não denegrindo, e não trazendo de forma negativa um testemunho que desonra o nome do Senhor.
É uma determinação firme de perseguir a santidade quando as suas condições não são favoráveis. Condições difíceis, mundo difícil que vivemos com tanta permissividade, mas nós precisamos perseguir a santidade, porque o Senhor diz que sem ela ninguém verá a Deus, sem a santidade ninguém verá o Senhor. As condições não são favoráveis, mas nós precisamos andar no caminho da santidade. É uma escolha de fazer o que Deus pediu em meio ao nosso sofrimento. O que quer que seja, pelo tempo que seja, nós vamos andar de acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que Ele tem nos ensinado. E é assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos proceder. E quando assim agimos, quando assim nós andarmos, se assim praticarmos, nós vamos ver, nós vamos ouvir aquilo que foi dito a respeito de Jó, no capítulo 42, no versículo 17, último versículo, último capítulo desse seu livro, onde diz: Jó alcançou o seu alvo, morreu velho e farto de dias. Morreu velho e farto de dias. Morreu com idade avançada. Morreu próspero, farto de dias. E é tão interessante como Deus age, como Deus é fiel. Na semana passada nós vimos, no início da mensagem, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Agora, no final, no capítulo 42, lá no seu finalzinho, falando a respeito da vida de Jó, ele diz que ele agora tinha mais 7 filhos que Deus o abençoou, mais 3 filhas. Em vez de 7.000 ovelhas, ele tinha 14.000 ovelhas. Em vez de 3.000 camelos, ele tinha 6.000 camelos. Em vez de 1.000 bois, ele tinha 2.000 bois. E em vez de 500 jumentas, ele tinha 1.000 jumentos. A sua prosperidade, agora no final da sua vida, foi maior do que no começo da sua vida. Sabe por quê? Por causa da sua lealdade, por causa da sua fidelidade. Não era um homem insensível, não era um homem frio como talvez muitos pensam, mas era um homem racional, um homem de fé, um homem que não blasfemou contra o Senhor diante de tantos problemas, um homem que sim, diante da pressão dos seus amigos, teve dificuldades, disse coisa que não devia dizer, mas Deus conhecia a intimidade do coração de Jó, e por isso Deus o abençoou de maneira muito grande. De maneira muito grande. E é assim que nós vemos a fidelidade de Deus em todas as páginas das Sagradas Escrituras. Todos aqueles homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor receberam da parte de Deus grandes bênçãos. Grandes bênçãos. Passaram por problemas, por dificuldades, mas terminaram os seus dias firmes no Senhor. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, que enfrentou tantos problemas, tantas adversidades, mas ele chega a dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Como está a sua fé diante dos embates dessa vida? Como você tem vivido? Jó alcançou o seu alvo, morreu velho e farto de dias, morreu abençoado, morreu tranquilo, morreu feliz por todas as bênçãos que o Senhor lhe ofereceu. Portanto, amados, vamos nos lembrar que nós nunca sabemos os planos que Deus tem para nós. Pode ser que você ou eu tenhamos problemas para enfrentar a partir de amanhã, grandes problemas. Não sabemos, e Deus não tem obrigação de nos avisar sobre isso, mas que você possa permanecer como Jó, firme. Se o Senhor permitiu o bem, Ele também pode permitir o mal, bendito seja o nome do Senhor. Uma perspectiva vertical impedirá o nosso pânico horizontal,
o seu envolvimento com Deus, a sua intimidade vai lhe dar sustentação suficiente para, diante dos problemas dessa vida, você ter tranquilidade, ter discernimento, critério, juízo, bom senso, para poder escolher o que é certo e repudiar o que é errado, mesmo diante de conselhos, às vezes, de pessoas que são bem intencionadas. Quando as coisas vão de mal a pior, a teologia correta nos ajuda a permanecer fortes e estáveis. A palavra de Deus vai te dar firmeza, é a palavra de Deus que vai te colocar firme diante do Senhor. Como observará o mancebo o seu caminho? Observando a tua palavra, observando a palavra do Senhor. Os amigos atenciosos e sensíveis sabem quando nos procurar, como reagir e o que dizer. Se você tem amigos atravessando por dificuldades, sofrimentos, aflições, tenha sabedoria naquilo que você vai dizer. Ofereça o seu consolo, o seu conforto, o seu ombro. Às vezes isso, da melhor maneira, é fazer silenciosamente. Se for falar alguma coisa, busque muita orientação de Deus antes de falar. É fácil só ocupar a posição de observador, de criticar e de julgar os outros sem que você tenha passado pelo problema. Então, tenha empatia, coloque-se no lugar do outro. Em último lugar, cultivar a perseverança obediente é um sinal supremo de maturidade. Amadureça, cresça, não permaneça uma criança, um menino, uma menina espiritual. Cresça no conhecimento de Deus e da sua palavra, cresça espiritualmente antes de morrer, para que você possa deixar um legado às pessoas que viverão ou vão conviver com você ao longo da vida. Concluindo, amados, o Senhor é soberano e muitas vezes usa o sofrimento humano para nos fazer amadurecer e aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes Ele permite. Um escritor chamado Oswald Chambers escreveu o seguinte: escolher o sofrimento é algo sem sentido. Escolher a vontade de Deus em meio ao sofrimento faz todo o sentido do mundo. Escolher fazer a vontade de Deus. Nós não queremos sofrimento, nós não vamos correr atrás do sofrimento, nós não vamos procurar sofrimento, mas se ele chegar à nossa vida, se bater à nossa porta, nós vamos fazer a vontade de Deus e não vamos nos deixar levar por causa do sofrimento, murmurar, questionar, blasfemar contra Deus. Não, seja na vida, seja na morte, vamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Busquemos, amados, você e eu, em vez de simplesmente ler sobre a vida de Jó, vamos começar a viver como Jó. O que aqui está escrito é para o nosso ensino, não é para ser apenas contemplado, não é apenas para nós ficarmos espantados com a fidelidade, com a vida de Jó. Isso nos foi relatado para que nós possamos viver isso, porque o Senhor nos dá graça, autoridade e força para vivermos desta maneira, para que em tudo Ele seja glorificado através da sua e da minha vida. Portanto, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Viver para cumprir a vontade de Deus. Que eu e você tenhamos esse desejo, que possamos perseguir esse alvo, como Jó, e que possamos alcançar esse alvo, e que Deus seja gracioso conosco, e que nós possamos também, se Deus assim permitir, morrer velhos e fartos de dia, morremos glorificando e exaltando o nome do Senhor, em nada questionando, em nada murmurando, em nada dizendo que Deus se esqueceu de nós, como muitos dizem, mas dizendo: Deus é maravilhoso, Deus é Deus, em toda e qualquer circunstância. Nos dias bons, nos dias maus, Ele continua sendo Deus. Que Ele seja o seu Deus. Que você que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que possa conhecê-lo. Nós estamos à sua disposição. No final você terá os nossos telefones, uma maneira de entrar em contato conosco. Se você quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, converse conosco. Dobre os seus joelhos, abra o seu coração para Jesus, peça para Ele perdoar os seus pecados e entrar na sua vida, e com certeza Ele vai fazer isso. E você que já conhece o Senhor, Deus é Deus em todo o tempo.
os problemas que nós estamos atravessando, isso é julgamento para o mundo, mas isso é disciplina para a Igreja de Cristo. Que nós então possamos ser disciplinados pelo Senhor, porque Ele disciplina aquele que Ele ama. Que nós possamos receber isso com graça e com alegria no nosso coração, sabendo que o Senhor se importa com cada um de nós. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos, ó Deus, realmente tudo aquilo que o Senhor tem deixado para nós e que nós possamos viver para que realmente o Senhor seja honrado e glorificado, para que a vida de Cristo seja a nossa vida, que sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho e dessa forma nesse mundo possamos ser Cristo andando pela terra, anunciando e demonstrando não só com palavras, mas principalmente com a vida, que Cristo é Senhor nosso e que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oramos pedindo a Tua bênção e o fortalecimento do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Eu sou a Ieda, eu sou membro da Igreja Batista Bíblica em Bolsa Nova e hoje eu quero contar um breve testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu posso dizer que eu fui uma criança privilegiada porque desde os 3 anos de idade meus pais me conduziram para a igreja. E lá na igreja, na escola bíblica dominical, eu aprendi as histórias de Jesus, eu aprendi os cânticos sobre Jesus e eu aprendi a amar Jesus. Passou um pouco de tempo e nós nos mudamos para Quatro Barras. E lá em Quatro Barras eu conheci uma missionária chamada Sueli Kruklis. Ela desenvolvia um trabalho belíssimo com as crianças na escola bíblica de férias e também com as mensageiras do rei, que eram meninas entre 10 e 12 anos de idade, a qual eu participei. E lá nesse momento eu entendi que não adiantava só amar Jesus, conhecer Jesus. Eu precisava ter esse Jesus, eu precisava da salvação que vem desse Jesus. E aí eu entreguei minha vida para Ele. Mesmo sendo uma criança, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu entendi. Hoje estou muito feliz porque estou trabalhando na Igreja Batista Bíblica em Bolsa Nova, que quando nós voltamos de Quatro Barras, virou um ponto de pregação em nossa casa.
que depois virou uma congregação batista de 4 Barras e hoje é a Igreja Batista Bíblica. Dou graças a Deus por isso, porque nós temos irmãos tão queridos aqui e que o nome do Senhor seja exaltado e louvado para sempre.